Meus queridos alunos, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a correção da atividade da página 71. As questões são de 1 a 5. A tia não vai se alongar muito hoje, porque a minha garganta está um pouco inflamada, então eu vou procurar ser breve nas minhas explicações, está bem? E parabenizo a todos que mandaram as atividades, alguns com muito capricho. Agradeço e vamos continuar o nosso processo de ensino remoto, está bom? Vamos só dar uma lembradinha. Nós estudamos na aula anterior o gênero conto popular. A tia passou os slides, explicou bastante sobre o que é o gênero, né? Vamos só dar uma lembrada rapidamente, que trata-se de um gênero de tradição oral, que é passado pela forma verbal, ou seja, pela fala, de geração em geração, até nossos dias de hoje e futuramente para as outras gerações, porque é algo dinâmico, que não morre, por conta exatamente dessa característica da oralidade, né? E também estudamos o texto O Homem Pequeno, as questões são exatamente relacionadas a esse texto, O Homem Pequeno, que exatamente falava sobre o príncipe Dom João, que se perdeu, né? Perdeu-se na mata e encontrou uma família de gigantes. E nesse encontro houve uma sequência de acontecimentos que desenvolveu assim o enredo da narrativa e também culminou com algumas ações que Guimara apresentou de forma muito heróica, com poderes, que também fazem parte das características do gênero. Então, vamos à correção, está bem? A primeira questão, peço que vocês acompanhem com o caderninho aberto para que façam as devidas correções. Primeira questão pediu a vocês assim: sobre o conto, responda. A. Quem é a personagem principal? Do que ela é chamada ao longo da história? O personagem principal é Dom João e ele é chamado Homem Pequeno. Isso nós já compreendemos que essa nomenclatura se deu exatamente ao fato de ele ser pequeno em relação à família de gigantes. Está bem? Item B. Quem é a personagem com poderes mágicos? Quais são seus poderes? Olha, eu já até comentei, né? A personagem é Guimara. E quais eram seus poderes? Ela construía obras com rapidez. Era adivinha e assumia várias formas e transformava pessoas e objetos. Nós podemos observar essa informação a partir do meio, dado o desenvolvimento das ações do texto. C. O que leva essa personagem a usar seus poderes mágicos no conto? O que foi que a fez usar os poderes mágicos? Item C. O fato de estar apaixonada por Dom João e querer ajudá-lo. Então, essas são as questões da primeira, as respostas da primeira questão. Aí vocês observem e façam as devidas correções. E quem já tiver acertado, parabéns. Se escreveu parecido com o que eu coloquei, não precisa apagar, está bem? Vamos à questão 2. Releia a fala a seguir. Não, senhor, meu amo, mas como vosmecê manda, eu obedeço. O item A pediu o seguinte: como pode ser descrita a forma como Dom João se dirige ao gigante? Essa forma como Dom João se dirigiu ao gigante foi de que forma? Foi de forma respeitosa. Ele se dirigiu a ele com respeito, com cordialidade, não é isso? Item B. Por que Dom João se dirige ao gigante dessa forma? Porque, depois de se perder, ele se tornou criado do gigante. Ele foi conduzido até o castelo para ser criado. Ajudar, né, nos afazeres. Item C.
O registro utilizado por Dom João ao se dirigir ao gigante é formal ou informal? Formal, como pode-se perceber na forma de tratamento senhor e na expressão meu amo, que sinalizam formalidade. Exatamente, essas duas formas de tratamento, elas exprimem uma formalidade, um respeito. Item D. Observe o termo vosmecê. Com que palavra usada atualmente ela se assemelha? Ela se assemelha à palavra você. Essa palavra é empregada em situações formais ou informais? Ela é utilizada em situações informais. Então, a resposta do item D é a palavra você e ela é utilizada em situações informais. Lembrando que a gente já até estudou um pouquinho sobre isso. A questão de número 3. Vamos às respostas. Em certo momento, o gigante chama Dom João e ele lhe responde, Inho? Ah, que outra palavra Dom João poderia usar sem alterar o sentido de sua resposta? Qual poderia ser a palavra que substituiria, sem mudar nenhum sentido, a palavra Inho? Seria a palavra Senhor. Então, o item A da terceira questão é a palavra Senhor, que substitui sem haver nenhuma mudança de sentido. Item B. A que ambiente o uso da palavra Inho remete o leitor? A que ambiente? Ambiente rural ou ambiente urbano? O uso dessa palavra remete o leitor a um ambiente rural, a uma linguagem, a um ambiente onde não se preocupa com a formalidade, e sim em uma linguagem mais descontraída. No caso, é o ambiente rural. Quarta questão. Observe as expressões abaixo. Elas foram retiradas do texto. Ok. Tinham 4 quadradinhos com 4 expressões retiradas do texto. A primeira expressão, conheceu que estava. A segunda expressão, deitou abaixo. A terceira expressão, dava com a cabeça nas nuvens. E a quarta expressão, quedar-se podia. Agora vem as perguntas. O item A. Localize essas expressões no conto, e explique o que quer dizer cada uma delas com base no contexto em que foi usado. O que é que nós iríamos, ou vocês devem ter feito? Observar o contexto em que essas expressões foram utilizadas e explicar como seriam ela utilizada fora do contexto da situação que foi tratada o texto. A primeira expressão, conheceu que estava. Então, eu poderia utilizar que expressão para substituir essa expressão? Percebeu que estava. Em vez de conhecer o que estava, a referente, ou seja, que tem relação com conhecer o que estava, é percebeu que estava. Dava com a cabeça nas nuvens. Então, eu tenho como expressão correspondente encostava a cabeça nas nuvens. Quer dizer que era muito alto, ok? Deitou abaixo. Essa expressão significa derrubou. Está bem? Derrubou. E a última expressão, que dar-se podia. Essa expressão eu posso colocar como algo equivalente à seguinte expressão, que era digno de ser oferecido como presente. Ok? Item B. Essas expressões estão mais próximas do registro formal ou informal? Ou seja, as expressões que foram retiradas do texto, ela está mais próxima do registro informal. Está ok? Item C. Por que esse tipo de registro foi utilizado no conto? Lembra que a tia falou lá no início que o conto popular tem como característica, uma das características
a oralidade, né, que ele é passado de geração a geração por conta da oralidade, então é exatamente essa a resposta do item C, para aproximá-lo da realidade. Então, tal qual se falava, foi registrado no papel, tá bom? Na escrita. Vamos agora à questão 5. Releia essa fala de Dom João. Vamos lá. Senhor, fui eu? Não foi Guimara. Se meus olhos viram Guimara e Guimara viu a mim, mal fim tenha eu e eu a Guimara. E Guimara mal fim tem a mim. Item A. No trecho destacado, Dom João está falando a verdade ao gigante? Nós sabemos que não, né? Ele mente, pois Guimara fez o trabalho, exatamente. Só que ele não podia dizer que tinha sido ela. Então ele mentiu. Item B. Que relação pode haver entre a segunda parte da fala e o final do conto? Olha, quando Dom João mentiu, né? Ele deixou de contar a verdade, né? Ele deixou de ser sincero e, consequentemente, houve um resultado. Houve um resultado negativo em relação a isso. Então, a resposta fica assim. Ao mentir, Dom João diz que, se ele e Guimara tivessem se visto durante o trabalho, não teriam um bom final juntos. E, de fato, eles não ficaram juntos no final da história. Lembram que no final da história, Guimara tinha pedido, né, para que ele não beijasse a mão da tia, mas ele esqueceu do prometido e beijou. E quando isso aconteceu, ele esqueceu de Guimara. Ele caiu no esquecimento e ela ficou muito triste. E o final do conto deu-se dessa forma, onde a mentira teve uma consequência e a consequência exatamente foi o esquecimento. Dom João esqueceu de Guimara. Está bem? Meus queridos, nós terminamos a nossa correção. Façam as devidas anotações, registros. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, muita paz. E até a nossa próxima aula.